Muito saudar os meus papados, Senhor. Amém, meus irmãos? Estamos alegres por estarmos aqui no Senhor. Estamos aqui adorando ao Senhor. O pastor fez o convite. E sempre falei, para que dia? Para amanhã. Aí quebra o vaso, né? Rebenta o vaso todo. Tem como. A pastor, vai saber, amanhã. Deixa estar. E chamar lá também vai ser assim também. Não tem nem como ele falar não. Os irmãos. Amém, meus irmãos? Mas a gente colega aqui é amigo, né, irmãos? Jó capítulo 42, eu vou estar lendo, peço que irmãos que acompanhem. A minha versão, a versão transformadora, ela é um pouco diferente, mas os irmãos acompanhem em nome de Jesus. Capítulo 42, do livro de Jó, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste: quem é esse que, com tanta ignorância, questiona a minha sabedoria? Sou eu? Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu te falarei. Eu lhe farei alguma pergunta e você responderá. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu com os meus próprios olhos te conheço. Retiro tudo o que disse e me sento, arrependo no pó e nas cinzas. Podem sentar, meus irmãos? Eu quero louvar a Deus também pela vida do pastor Henrique comigo, que no final do ano passado nós estávamos estudando aqui e fomos chamados para fazer uma cirurgia. Fazer uma cirurgia de hernia inguinal. Já estava aguardando há muito tempo, estava me incomodando muito. Aí o nosso pastor me ligou também, né? Preocupado, falou ali com ele. E ficou também intercedendo em oração também, passando por alguns processos no hospital. Mas eu louvo a Deus porque tinha uma igreja também que estava orando por nós, por nossa vida. E graças a Deus a cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo. Deus ele tomou a frente. E foi uma bênção de Deus. Confesso para os irmãos que se ele deixasse para ministrar na outra, eu ficaria até mais feliz da vida, né? Mas não tem como negar o pedido do nosso pastor Henrique, porque senão ele fica chateado com a gente, né, irmãos? Mas louvamos a Deus que mesmo diante das adversidades, das lutas que nós estamos atravessando, Deus ele nos coloca em certos tipos de situações que nós mesmos não conseguimos compreender, né? E eu falei até para ele que a gente precisa sentar e conversar, que é melhor. Ele: não, mas tu vai pregar primeiro lá. Eu falei: amém. Amém. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então a gente está debaixo da graça também do nosso pastor Marcelo, que eu liguei para ele mandou um abraço para o pastor Henrique, mandou um abraço para toda a igreja. Eu venho debaixo da bênção dele também, juntamente aí com o meu sogro, que é pastor também, debaixo da obediência desses homens de Deus. O tema aqui qual nos foi dado, irmão, vai falar a respeito de Jó, certo? Que é um texto bem conhecido, mas eu creio que a palavra do Senhor ela se renova a cada dia em nossas vidas. E a palavra do Senhor vai falar a respeito de um homem, de um patriarca, que é um homem muito bem sucedido. É um homem que possuía bens, tinha uma família abençoada, tanto que ele sacrificava em prol de seus filhos. Todavia, ele não se cansava de estar intercedendo e sacrificando em prol de seus 10 filhos. Jó ele tinha 7 filhos homens e 3 mulheres. E a Bíblia vai dizer que é um homem que, quando os filhos dos homens se apresentam, os filhos de Deus se apresentam diante dele, o próprio Deus ele testifica de Jó e diz que ele é um homem reto, ele é íntegro e sincero, e é um homem que se desvia do mal.
E a Bíblia vai dizer que no meio dos filhos de Deus que se apresenta, Satanás também, fica no meio ali e começa a falar com Deus. E ele diz que está rodeando a terra. E a Bíblia diz que Deus, ele conhecendo, ele sabia que ele já tinha observado Jó. E ele diz que certamente tinha observado meu servo Jó, é um homem íntegro. Deus, ele testifica de Jó para Satanás. E a Bíblia vai dizer então que ele diz para ele, ele é tudo isso, ele é honesto, ele é correto, porque não lhe falta nada. Toda vez que onde ele bota as mãos, ele é um homem próspero, a família dele é uma família abençoada, ele tem tudo do bom e do melhor, ele é um homem próspero, então não tem do que se queixar. Então a vida dele é adorar. Mas a Bíblia vai dizer também que Deus ele permite que Satanás ele venha tocar nas finanças de Jó. Permite que Satanás ele venha tocar nas famílias de Jó. E a Bíblia vai dizer que um certo dia Jó estava no campo e chegou um dos mensageiros e começou a dizer que enquanto estava apacentando lá os seus gados, veio os abuseus e juntamente com espadas e matou os moços juntamente com os seus gados. E a Bíblia vai dizer que no mesmo instante também veio mais um mensageiro trazendo notícias ruins. E quando um estava falando, chegava outro e outro dizia somente eu escapei para trazer notícia. Até que quando os filhos deles se reuniam em uma casa para comemorar, para participar de grandes banquetes, chegou mais um mensageiro e disse que um vento veio do céu e a casa caiu e matou todos os seus filhos. E a Bíblia vai dizer que então Deus ele havia permitido que tudo isso viesse a acontecer. Pastor Rafael, por que está querendo dizer isso tudo? É porque muitas das vezes eu não sei como está a tua vida hoje. É que nós muitas das vezes oramos ao Senhor. É que nós às vezes obedecemos aos nossos líderes, aos nossos pastores. É que nós às vezes jejuamos, participamos da escola bíblica de ensinamento, viemos ao culto, não deixamos, sei que nós somos imperfeitos, mas procuramos a cada dia alcançar a perfeição, se desviando do mal, não procurando se meter em certos tipos de assuntos que não edifica. Voltamos nossa vida sempre diante da presença do Senhor, mas mesmo assim, o Senhor, ele olha para você, olha para nós e fala assim, eu permito que você toque nele. E ele começa a tirar, primeiramente, aquilo que vai te atingir. Talvez a tua família pode estar uma bênção, em outros casos, famílias que vivem em desespero, em ruína, a qual muitas das vezes Satanás ele tem tocado, tem destruído. Mas o que eu entendo aqui é que é uma família bem próspera, é um homem bem próspero e que é um homem sincero, é um homem que se desviava do mal. E se fosse olhar pela ótica humana, poderia olhar para Jó e dizer que Jó não merecia passar por tal situação. Mas aprove ao Senhor apontar para Jó e falar, você vai passar por isso, aleluia, porque eu testifiquei de ti para Satanás. Muitas das vezes o Senhor ele nos coloca em prova para que nós venhamos passar por certos tipos de situação e Ele não quer que nós venhamos, aleluia, blasfemar, Ele não quer que nós venhamos, aleluia, virar as costas para Ele, porque foi Deus que permitiu que aquilo que nós estamos passando é que nós viemos passar, que vai nos ajudar a ter experiência, vai criar em nós, irmão, aleluia, aleluia, mais casca, aleluia, vai criar em nós marcas para que nós venhamos suportar aquilo que está por vir sobre nossas vidas. E pelo que eu entendo, ele começa a perder as coisas materiais. Ele vê seus filhos morrer. Eu imagino Jó tendo que olhar para 10 caixão. E em cada caixão tem um filho. 3 têm filhas e 7 têm filhos homens. E ele olha para a sua situação. Ele começa a olhar para dentro de si. Eu não vou blasfemar. Porque a ideia é essa.
vai blasfemar, vai virar as costas. Esse é o projeto do adversário. Talvez você está passando numa luta nessa noite, eu não sei como você entrou aqui. Mas às vezes você está passando por certo tipo de situação que está te impulsionando a você desistir. Às vezes você está aqui dentro, a tua família está uma ruína lá fora. Muitas vezes você prefere estar dentro da casa do Senhor do que chegar dentro da tua casa e se deparar com certo tipo de situação que você chora dentro de si. E você olha até para dentro de si, não, eu estou fazendo o correto. E a Bíblia vai dizer então que ele diz, olha, nu eu vim e nu eu voltarei. O mesmo Deus me deu e ele tem o direito de levar também. E ele aceita aquilo de uma forma que nos surpreende. Porque eu perdi, irmão. Eu perdi pai. Mas você perder 10 filhos de uma vez e você olhar para o céu e dizer, bendito seja o nome do Senhor. E eu olhando o texto, e o diabo não satisfeito com isso, ele vai até a presença de Deus. E Deus ele fala, meu servo mesmo diante da perda, continua me adorando. E Satanás não satisfeito, permita-me que eu venha tocar na sua saúde. E Deus ele permite. E a Bíblia vai dizer que Jó é tomado por uma úlcera do alto da cabeça à planta dos pés. E a Bíblia diz que ele se coçava muito. E poucos eram aqueles que queriam estar próximo a ele. E a Bíblia vai dizer então que Jó, o que resta para ele apenas é um caco de telha para ele coçar suas feridas. E o tempo vai passando, os amigos sabem da situação de Jó, sacrificam em prol de Jó, mas não vê nada acontecendo, não vê mudança. E a ideia é certamente ver cor. É o que muitas das vezes acontece. Se o teu ministério não está fluindo, tu está em pecado. Se a tua vida não está, é porque tu fez algo de errado. E o diabo, ele de todas as formas vai tentar acusar. Mas a Bíblia vai dizer que Jó, ele não blasfemou. E quando ele olha para o seu lado, a sua companheira, a sua amiga, a sua esposa, ela diz, amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoa esse Deus e morre. E ele diz, tu falas como louca. Tu não entende isso. E a Bíblia vai dizer, então, que Jó ele vai passando na moenda, irmãos. Vai passando na prova. Talvez ele vai entendendo que o momento que ele estava passando era propício. Ele tinha que passar. Mas você vai, lá no capítulo 10, Jó ele já está com nervos à flor da pele. Ele não está aguentando mais a sua situação. E no capítulo 10 em diante, ele questiona Deus. Ele olha para Deus e fala, o Senhor vê como vê um homem. O Senhor pensa como o homem pensa. Porventura pequei eu. Jó ele começa a questionar, ele não blasfema, mas ele começa a questionar a Deus. E isso nós fazemos porque, todavia, o porquê, pastor Rick, está sempre dentro de nós. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? E Jó, ele leva, irmão, aleluia, do capítulo 10 até o capítulo 38, questionando a Deus. Deus, ele não libera uma palavra. Deus está em silêncio. Deus, ele está quieto. Porque muitas das vezes pensamos que Deus ele se esqueceu de nós. Aquilo que nós estamos passando, aleluia,
Não compete mais a Deus agir. Pensamos até em tomar as nossas próprias atitudes. Atitudes essas precipitadas que muitas vezes vai nos levar à ruína. E não entendemos, irmão, aleluia, o querer de Deus. E até o capítulo 38, Jó está questionando por que eu estou passando por isso. E a Bíblia vai dizer, então, que do capítulo 38 em diante, Deus ele fala, olha, cinge agora os teus lombos, porque agora eu vou falar. E a primeira pergunta é, aonde estava tu quando eu criei as estrelas? Aonde estava tu quando eu criei os mares? Deus ele começa a mostrar para Jó que independente da situação que ele estava atravessando, ele estava no controle de tudo. Deus estava mostrando para Jó, olha, antes que você fosse formado, eu já sabia como você iria vir. Eu já sabia qual seria o teu nome. Eu já sabia aquilo que você iria passar. Eu já sabia aquilo que você iria dizer. Não pensas tu que eu não sabia de nada. Aleluia, eu sou Deus, eu sei de tudo. Então Jó ele começa a compreender que muitas das vezes o dele está sempre na casa do Senhor, está sempre pregando a palavra do Senhor. Muitas das vezes, meus irmãos, é fato, é real. Mostrando um grande conhecimento, mas às vezes nos falta ter um relacionamento sério com Deus. Eu queria pregar nessa noite, irmão, sobre um relacionamento íntimo com Deus. Foi a mensagem que Deus me deu nessa noite. Como está o teu relacionamento com Deus? Porque você está num relacionamento bom com Deus, conhecer Deus. Quando tudo vai bem, pastor Henrique, é muito fácil. Mas quando a prova chega, e quando Deus aponta para você e para o adversário e fala, não, olha só, eu vou permitir que toca na família dela. Toca na família dele. Como está o teu relacionamento com Deus? Como está a tua vida com Deus? Será que você vai se achegar mais a Ele? Ou você vai questionar? Ou vai viver perguntando o porquê isso está acontecendo? O que Deus queria tão somente é que Jó compreendesse que mediante a luta que ele estava passando, Deus estava querendo dizer, eu que te botei nessa prova. Se eu te botei, eu vou te tirar dela. Eu vou glorificar o meu nome na tua vida. Aqueles que te viram por baixo, vai te ver agora por cima. Essa luta que tu está passando, ela é momentânea, é passageira. Não, você não entendeu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai chegar na tua vida, vai chegar na tua casa. Eu não sou Deus a qual dou uma prova a qual vocês não podem suportar. Também com a aprovação vou dar um escape, vou dar refrigério, eu vou dar direção. Você não vai morrer nesse deserto, não. Se o diabo ele arquitetou um projeto para te tirar da minha presença, aleluia, na brachu de calabandaio, aleluia. Isso aí é um tempo determinado. O que Deus estava querendo dizer para Jó, olha, tudo que tu passou é que eu queria ter mais relacionamento contigo. É porque antes você tem uma chamada linda comigo, porque você profetizava, porque você fazia obra, você tinha mais desejo pela minha palavra.
Só que você se conformou com essa situação. Eu vou lá, eu vou orar, tá bom demais. Eu vou para o culto, eu vou ouvir o pastor Henrique falar, pregar, ele profetizar, tá bom demais. Mas só que você diz que se esqueceu de uma coisa. Deus, ele quer ter um íntimo contigo, um relacionamento contigo. Nessa noite, Deus, ele quer ter um relacionamento contigo, aleluia, de uma forma qual você não vai compreender. Um abraço de calabandaraio. Deus, ele está falando assim, Jó, vem cá, vem para o particular comigo. Eu quero tratar contigo de uma forma diferente. Deixa eu te falar uma coisa, capítulo 42, os seus planos não pode ser frustrado. Não. Não pode, porque o que eu tenho para você é muito grande. Os meus projetos para você é algo sobrenatural. E o mundo espiritual não vai entender. Deixa eu te dizer uma coisa, há uma luta muito grande hoje. Há uma batalha muito grande hoje. Se você me perguntar, pastor, você que está aqui, eu vou ser bem sincero, eu vou falar que não. Eu vou falar que não. Porque só Deus sabe como está o meu coração. Só Deus sabe como está o meu coração. E às vezes, na nossa vida, irmão, se não vigiarmos, tomamos decisões precipitadas. E é uma batalha interna, uma batalha interior tremenda. Que assim como Deus, ele se apresenta, irmão, como um mensageiro, como um anjo, um mensageiro para Daniel falou, Daniel, olha, antes que você aplicasse essa palavra no teu coração, eu sabia qual era a sua palavra. Então, antes de você chegar aqui nessa noite, Deus, ele já tem sondado o teu coração. Deus, ele tem sondado a tua mente. E o que Deus queria não era que Jó se preocupasse, se agarrasse tão somente em bens material. Aquilo que prende, muitas das vezes, irmão, nós, como seres humanos, e muitas das vezes colocamos, apresentamos nossos problemas, muitas das vezes maiores do que Deus. Quer ver um negócio aqui, ó? Gênesis capítulo 21. A Bíblia diz que Deus, ele cumpre uma promessa que fez lá no passado para Abraão. A Bíblia diz que no capítulo 21 nasce um menino. E o menino se chama Isaac, que é o filho da promessa. Preste bem atenção. E no capítulo 22, Deus, ele pega Abraão e fala para Abraão, traz o teu filho, leva para o monte, leva o cutelo, leva o fogo, leva a lenha e mata o teu filho. Mata o teu filho. Abraão, ele, quieto, sem questionar, ele fez tudo conforme o Senhor mandou. Ele não se prendeu àquilo, porque ele sabia que se prendesse àquilo, ele perderia o relacionamento com Deus. Não perca o relacionamento com Deus, mesmo diante da adversidade. Ele pega o menino, deita o menino no lugar do sacrifício, o menino olha para o pai, pai, nós temos o cutelo, nós temos a lenha, nós temos o fogo. Aonde está o cordeiro para o sacrifício? E a Bíblia diz que Abraão, ele pega o cutelo, na hora que ele estende para sacrificar o menino, ele ouve uma voz bradar dos céus, Abraão, não faça tal, porque agora eu sei que tu temes a mim. Deus, ele sabe o teu limite. Ele sabe até onde você vai suportar. E não adianta. Se eu posso chegar até aqui, Deus, ele sabe disso. Se você não aguenta mais, ele vai pegar na tua mão, ele vem, meu filho, que agora eu te carrego, agora eu te levo, deixa aqui comigo.
Deixa que esse negócio agora eu trato. É um milagre que tem que acontecer. Vem cá, que eu vou operar milagre na tua vida hoje. É um resgate que eu vou fazer. Deixa agora eu trabalhar agora. Deixa que eu vou agir agora. Mas não perca o seu relacionamento comigo. Jó vai dizer, olha, eu falei coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosíssimas. Eu te conhecia porque eu ouvia falar de ti. Agora eu te conheço porque meus olhos te veem. Abraço de calabandará. Está entendendo o que é isso aqui? Eu te conheço porque eu passei na prova e eu vi o Senhor agindo na minha vida. Eu passei na luta e eu vi, pastor Henrique, o Senhor agir na minha vida. Eu passei na dificuldade, eu vi quando o Senhor, eu senti quando o Senhor, Ele tocou na minha mão e disse assim, olha filho, filha, eu sou contigo por onde quer que andais, eu não te desampararei, eu não te, aleluia, não te desampararei de jeito nenhum. Se tu passares pelas águas, eu sou contigo. Se tu passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Sabe o que é isso? É relacionamento com Deus. Nabraçu de calabandaraio. Aleluia! Não perca o relacionamento com Deus. Não perca a sua intimidade com Deus. Se eu perguntar aqui nessa noite, ainda mais as irmãs que têm mais experiência que eu, os irmãos, e perguntar qual a sua luta, qual a sua dor, onde é a sua dor. Talvez se você parar aqui nessa noite para contar um testemunho, vai edificar muitas vidas, porque você tem intimidade, você tem história com Deus, você tem experiência com Deus, mas só que muitas das vezes o diabo apontou o dedo para você e falou, olha, disso nada serve. Você não tem mais jeito, você não tem mais solução. Apagou a intimidade, o relacionamento que você tinha com Deus, e hoje você não consegue nem mais glorificar a Deus como você glorificava antes. Você não consegue nem mais orar a Deus como você orava antes. Você não consegue mais buscar como você buscava antes. Antes você conhecia a Deus tete a tete, olho no olho, porque Deus se apresentava para você de uma forma tremenda e poderosa. E você olhava mesmo lavando a sua louça dentro da sua casa, você louvando, você falava assim, olha, eu estou sentindo a presença de Deus aqui hoje. Aí você não entende porque você está falando em línguas, lavando a louça. Você não entende porque você está trabalhando, mas falando em línguas. Porque você sentia a presença de Deus. Hoje você entra na casa do Senhor, meu Deus, como a luta é grande. E para você sentir o toque do Espírito Santo de Deus é uma dificuldade tremenda. Mas eu entendo que isso aí não é culpa sua. É porque Deus, muitas das vezes, Ele permitiu algo acontecer na tua vida. Aleluia. O diabo, ele pensa que está ganhando campo, pastor Henrique, mas não está ganhando campo, não. Porque o meu Senhor, nessa noite, está te dizendo, olha, filha, mesmo diante da luta, mesmo diante da adversidade, eu sou contigo. Aleluia. Eu botei você nessa prova. Eu vou glorificar o meu nome na tua vida. Aleluia. E o texto vai dizer diante, irmãos, que quando houve o relacionamento, não só de ouvir, mas sim de ver Deus, de contemplar a face do Senhor. Aleluia, os seus milagres, prodígios e maravilha. Talvez você está lembrando a última vez que você sentiu esse negócio aí. É muito bom. E você fala dentro de si, olha, eu queria sentir de novo isso aí. Quem sabe isso não vai ser um combustível
Jó, ele precisava disso. Ó, eu te conhecia quando estava tudo bem, o negócio estava... Mas quando houve as perdas, houve as lutas, eu comecei a compreender um relacionamento diferente. Eu comecei a compreender em pouco tempo um relacionamento diferente com Deus. Eu não sei, eu me acheguei mais a Ele. Eu conheci mais a Ele. Eu não conheci Ele porque o pastor ele testificou de um grande milagre na vida dele. Porque quem não carece de um milagre? Quem não carece? Porque às vezes você olha tanto em milagre acontecer. Você já orou e milagre aconteceu. Na vida de A e na vida de B. Aí você olha para dentro de si e fala assim, meu Deus do céu, é minha vida. Mas você está lá como servo obediente, está orando. Mas você quer ter algo mais com Deus. O Senhor nessa noite, irmãos, tem algo diferente na tua vida nessa noite. Eu não sei porquê. Eu não sei porque Deus me deu a mensagem desse jeito aqui, dessa forma. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite que Ele quer te levar a um relacionamento mais íntimo nessa noite. E com a permissão do nosso pastor Henrique, eu vou fazer algo que o Espírito Santo está mandando aqui rapidinho. Eu queria te convidar aqui nessa noite. Aleluia, você que de fato quer ter, irmão, aleluia, ou sentiu no seu coração, olha, Deus falou comigo nessa noite. Eu queria te convidar aqui nessa noite, que eu queria fazer uma oração por você. É uma oração específica pela sua vida nessa noite. Aleluia, não se comprometa, não fique envergonhado de nada disso, não. Mas é uma oração que o Deus, Ele me incomodou para fazer nessa noite aqui, que quer te levar a um relacionamento maior com Deus nessa noite. Fica de pé comigo nessa noite, por favor. E você que sentiu no coração, pode vir aqui à frente. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Não se envergonhe não, vem aqui à frente em nome de Jesus. Se você sentiu, Deus falou comigo, então vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração pela sua vida nessa noite, porque Deus, Ele mostra, irmão, mostra pessoas aqui nessa noite, com o coração triste nessa noite, com o coração sangrando nessa noite, que necessita de ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Eu queria orar por você nessa noite. Feche seus olhos nessa noite. Feche seus olhos nessa noite. Feche seus olhos nessa noite. Se você sentir, pode vir aqui à frente, irmão, em nome de Jesus. Se você sentir, pode vir aqui à frente, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Jesus, na Tua presença, meu Pai, nos encontramos, meu Senhor. Meu Deus, eis aí Teus filhos, as Tuas filhas nessa noite. Jesus, talvez, meu Pai, se encontra em situações adversas nessa noite, não compreendendo, meu Senhor eterno, Pai, que houve uma permissão Sua, a ponto de abandonar o barco, de tomar decisões precipitadas. Mas o Senhor nessa noite, meu Pai, através da Sua palavra, meu Senhor eterno, Pai, quer trazer um relacionamento mais íntimo, quer trazer um levante espiritual nessa noite. E aqueles, meu Pai, que muitas das vezes se encontram até mesmo prostrados, diante das lutas, diante das dificuldades, assim como Jó, meu Pai, estava não compreendendo, não entendendo que houve uma permissão Sua, e que questionou, e o Senhor se manifestou, se apresentou para ele de uma forma tremenda e poderosa, dizendo que queria ter um relacionamento mais íntimo, e dizendo que os planos não iriam ser frustrados de maneira nenhuma. Deus, eu te peço nessa noite que o Senhor vai tocando em cada vida, meu Pai. Jesus vai tocando em cada coração nessa noite. Visita cada lar aqui representado nessa noite. Visita cada família nessa noite.
Aqueles que se encontram, meu Pai, perdido nessa noite, que o Senhor, meu Pai, possa trazer, ó Deus, um escape, um refrigério, meu Senhor eterno, possa trazer uma transformação, um milagre, e que algo venha nascer, meu Pai, na vida dos teus filhos, meu Senhor eterno, Pai, e um projeto, meu Pai, a qual o Senhor havia falado, os planos a qual o Senhor, meu Pai, havia, meu Pai, projetado, jamais seriam frustrados na vida dos teus filhos, das tuas filhas, meu Senhor eterno, Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor da glória, Pai, toma nas tuas mãos, meu Senhor, repreenda toda a língua contrária, meu Pai, toda seta do adversário. Eu não sei como que Satanás ele tem se apresentado diante dos teus filhos, meu Senhor eterno, mas eu acredito, meu Senhor, anabraxu de calabandaio, que nessa noite, meu Pai, o Senhor está jogando barreiras por terra nessa noite. O Senhor está jogando, meu Pai, todo impedimento, meu Pai, por terra nessa noite. Está desfazendo tudo aquilo que não provém de Ti. Está levantando vidas aqui nessa noite. Vidas, meu Pai eterno, que outra hora, meu Pai, estava desanimada, estava, meu Pai, necessitada. E nessa noite, meu Pai, está de pé, está entendendo que o Senhor é Deus na vida dele, na vida dela, meu Senhor da glória. Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, continua, meu Pai, a renovar os teus filhos, as tuas filhas. E o que for feito, meu Pai, ajuda os teus filhos. Pega na mão, meu Pai, pega na mão, sustenta. Sustenta, meu Pai, daí força, daí graça. Aquele que se acha incapaz, meu Pai, sem força. Anabraxu de calabandaraio. Nubine calabandaraio. Anabraxu de comunaraio. Nubine calabandaraio. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nessa noite, irmãos. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Você pode glorificar aí nessa noite. Você pode adorar nessa noite. Levanta a tua mão nessa noite. Começa a adorar nessa noite. Começa a glorificar nessa noite. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Pode voltar para o seu lugar. Os planos de Deus. Medite. Antes da gente ir para casa, medite. Aleluia! Como foi cantado esse refrão? Eu quero orar pela tua vida. Segura aí as vozes. Eu quero orar pela sua vida. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, porque o homem de Deus já fez isso. O homem de Deus falou uma coisa e eu quero dar destaque. Ele falou que, na realidade, ele nem poderia estar aqui pregando, porque ele tem lá seus problemas, e ele foi pego, de fato, em cima da hora. E ele disse que, muitas das vezes, o homem de Deus não está feliz. Muitas das vezes, o homem de Deus está triste. E nós sabemos que isso é verdade. A gente fica triste, a gente fica desanimado, a gente fica para baixo,
mas desistir jamais. Aqui em Coríntios, capítulo 4, versículo 8, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Diga assim comigo: o inferno pensou que iria me destruir. Eu até fiquei abatido, mas destruído não. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E Ele se levantará sobre a terra para me dar vitória. Levante as tuas mãos assim, como as mãos de alguém que recebe. Permaneça com as mãos assim. Deus tem algo para entregar nas tuas mãos hoje. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, nós estamos com as nossas mãos erguidas, Senhor, como quem recebe algo. Libera teu anjo nessa noite para colocar na nossa mão o que a gente precisa. O teu filho falou de uma intimidade que precisa nascer e precisa ser aprofundada no meio dessa prova. E nós sabemos, Pai, que muitas das vezes no meio da prova, o que se aprofunda é a depressão, é a inquietação, é a insônia na Arábia. Mas hoje está sendo diferente, porque nós estamos recebendo do Senhor hoje esse renovo, essa unção fresca para mergulhar nesse nível de profundidade e para esperar como Jó esperou a mudança do seu cativeiro. Feche as mãos e diga comigo: eu tomo posse dessa bênção, a mudança do meu cativeiro, a mudança deste cativeiro, em nome de Jesus. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas. Cante mais uma vez. Não se...